O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lançará, em parceria com o prefeito Ricardo Nunes, um novo plano para tentar solucionar o problema da Cracolândia. Medidas como a internação voluntária, involuntária ou compulsória de dependentes químicos, além da revitalização do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras drogas, devem fazer parte do projeto. Nesta segunda-feira, dias antes do anúncio oficial, usuários de drogas atearam fogo em lixeiras, bloquearam ruas e tentaram invadir comércios. A Guarda Civil foi chamada e dispersou o grupo com bombas. O que está achando, Pavinato, dessas primeiras medidas aí que devem ser anunciadas? Olha, isso é muito importante. Nelma, presta bastante atenção, Nelma, porque o que eu vou falar aqui precisa ser compreendido, porque tem se falado muita bobagem sobre esse assunto, e esse é um dos assuntos mais sérios que a cidade de São Paulo enfrenta nas últimas décadas, que é a Cracolândia, que todo mundo mexe, mas ninguém resolve. Como é que funcionava no Brasil a questão do viciado em drogas, entorpecentes, em toxicômanos, como dizia a legislação, como diz ainda em partes? Quando uma família tem alguém viciado em drogas, ela podia requerer a incapacidade relativa dessa pessoa e levá-la a tratamento para tentar se curar desse vício. O que aconteceu é que, veja, a psiquiatria é uma área da medicina. Mas a psiquiatria é uma área nova da medicina. Ela começa a se desenvolver com a Revolução Francesa, no século XIX, mas ela só se firma como ciência médica no mundo na década de 1950. Até 1950, então, a psiquiatria era vista com desconfiança. Eu não sei se vocês sabiam, mas o conto O Alienista, do Machado de Assis, ele foi uma crítica à instalação da cadeira de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade Nacional do Rio de Janeiro. Era tão mal vista a psiquiatria que Machado de Assis fez essa crítica através do conto Alienista. A psiquiatria, então, ela só se sedimenta como uma ciência médica a partir da farmacologia. Ou seja, quando eu ingiro alguns medicamentos, eu tenho algumas reações na minha psique, no meu comportamento. Então, de 1950 para cá, a psiquiatria só evoluiu. Bom, nos anos de 1970, Vitor, na França, obviamente, também um pouco na Itália e na Dinamarca, nós temos um movimento que se forma, que é chamado movimento antimanicomial. O que é isso? Eles dizem que a loucura é um produto do preconceito social. Quem é que encabeça na Europa esse movimento? É o líder do Partido Comunista Italiano, Berlinguer. Berlinguer, ele encabeça, então tem todo esse movimento que fica incrustado na militância comunista italiana, de que a loucura ela é um preconceito social, portanto, abaixo os manicômios, abaixo os psiquiatras, abaixo os tratamentos. Só que de 1950 para 1970, a psiquiatria evolui pouco, mas de 1950 para 2015, ela evolui muito, ela já passa a ser inquestionável. Mas o que acontece no Brasil? O Brasil é um país atrasado. Então, o movimento antimanicomial de 1970, no governo Dilma Rousseff, ganha uma expressão que eles conseguem aprovar em 2015, que até mesmo os viciados em drogas não perdem a capacidade, não perdem o juízo próprio, e eles não podem ser internados pela família. Eles têm que procurar voluntariamente, comete crime quem leva alguém a uma clínica, quem tenta tratar alguém viciado em droga. Em 2016, essa lei do governo Dilma entra em vigor. Então, a partir de 2016, ninguém que fica na Cracolândia podia mais ser retirado nem pela família, nem pelo Ministério Público, nem por agentes de saúde, e a esquerda começou no Brasil um movimento chamado Craco Resiste, que diz que aquelas pessoas estão lá porque elas escolhem, aquela é a dignidade delas. Tem-se que respeitar a livre escolha, como se liberdade houvesse na cabeça de um viciado em crack. Em 2019, no governo de Jair Bolsonaro, no caso de vício em drogas, essa questão ela é revogada, então os familiares, em caso de vício como crack, podem solicitar a internação não voluntária das pessoas. E o que nós temos visto agora nessa parceria do governo estadual com a Prefeitura de São Paulo, para que levem as pessoas que estão na Cracolândia para tratamento, mesmo que involuntariamente, é algo muito positivo. Eu já estive na Cracolândia, eu já entrevistei mulheres que vivem na Cracolândia, elas se prostituem, elas se submetem à violência sexual
para que elas consigam uma pedra de crack. Não existe dignidade alguma, não existe direito humano nenhum para quem está na situação de vício de crack, que, sem tratamento adequado, a chance de recuperação beira a 0%. Portanto, só há que se louvar essa iniciativa e tomara que ela não seja barrada, empecilhada por membros do Ministério Público ou políticos ideologicamente motivados. Concorda, Kobayashi? É bem-vindo esse aval às internações compulsórias? Sim, é muito bem-vindo. O problema da Cracolândia é um problema de 30 anos em São Paulo, no centro de São Paulo, né? E durante esses 30 anos, muitas iniciativas foram tentadas pelos governos do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo, e em todas essas tentativas sem sucesso. As políticas vinham, tentavam, resolviam ali por algum pouco tempo e já se tornavam um insucesso, sem êxito, né? Em algumas políticas até a gente teve uma piora da situação da Cracolândia, como por exemplo a Bolsa Crack, que dava um valor aos moradores em situação de rua na Cracolândia e que eles gastavam, claro, com drogas naquela situação. Estava pesquisando algumas estatísticas sobre a Cracolândia. Um estudo de 2020 mostra que mais de 51% das pessoas que estão lá são de fora de São Paulo, mas o número que mais chama atenção não é nem a média de idade de 36 anos, 70% de homens. Primeiro, que a razão que deixam aquelas pessoas na Cracolândia não é para deixar de incomodar familiares, não é por preço de droga, não, é pela disponibilidade de droga. É o campeão, está em primeiro lugar no ranking dos motivos que levam essas pessoas a ficar lá. Isso com mais de 31% entre os votos como motivo primordial. Então a gente sabe que é um problema de saúde, principalmente, como o Pavinato estava dizendo, mas também poderia ser bem tratado se a gente resolvesse esse problema de disponibilidade de drogas lá, que é o que leva a maioria das pessoas a lá permanecerem. E mais do que isso, a gente tem uma porcentagem de mais de 40% que estão na Cracolândia há mais de 5 anos. Mais de 5 anos na Cracolândia. Então é uma população fixa que está ali o tempo todo e que até hoje não teve nenhuma solução dada pelo poder público. Só um detalhe rápido. Quando o Haddad decretou que barraco é moradia, o tráfico passou a armazenar drogas nos barracos, porque eles não podiam ser invadidos, porque para isso precisava de mandado judicial. Então, pois é, isso aumenta o quê? A disponibilidade de drogas, que faz com que boa parte, ou mais de 30%, lá permaneçam. Então a medida é muito bem-vinda, tomara que dessa vez a gente tenha sucesso com o fim da Cracolândia. Diga, Mota. Palavras extremamente sensatas dos meus colegas de bancada. A gente tem que fugir, quando discute sobre esse problema, da armadilha da solução. Qual é a solução para o tráfico de drogas? Qual é a solução para a Cracolândia? Ora, Cracolândias existem até no exterior. Se eu não me engano, em Los Angeles existe uma famosa, um lugar lá onde os viciados se juntam. Se eu não me engano, também já aconteceram em cidades da Europa. A solução, o caminho para, né, não existe solução, mas existe um caminho para tratar esse problema. Ele é composto de 2 etapas distintas. A primeira é educação, é explicar aos potenciais futuros usuários qual é o perigo das drogas, né? Explicar às crianças, os jovens, que droga traz um prazer imediato, muito forte. E junto com esse prazer vem a dependência química, que é uma das piores formas de servidão humana. Isso precisa ser dito em tom alto e claro para as crianças e para os adolescentes, porque eles hoje recebem a mensagem contrária. Eles recebem essa mensagem contrária na internet, nos serviços de streaming, nos vídeos, nas novelas. A mensagem que eles recebem é que a droga é uma coisa glamurosa, é descolada, é parte de um estilo de vida. Então, a primeira etapa para acabar com as Cracolândias, impedir que surjam novas, é educar, explicar a quem pode vir a ser usuário os perigos das drogas. E a segunda, o Kobayashi bateu com o martelo na cabeça do prego, é acabar com a disponibilidade ou reduzir ao máximo
a disponibilidade das drogas. Isso se faz combatendo o tráfico de drogas, com legislação e com um sistema de justiça criminal que efetivamente punam essas pessoas. Mas o Brasil está indo na direção contrária. A leniência em relação aos traficantes é cada vez maior. Inclusive, há livros jurídicos que descrevem o traficante como um simples comerciante de drogas, como se ele estivesse vendendo telefone celular ou uma balinha que não faz mal a ninguém. Ter consciência desses dois componentes, né, a educação e a repressão, é o caminho para se endereçar esse problema. Agora, por trás disso tudo, é lógico, existe uma questão moral, que tem muita gente que se recusa a enfrentar e aí deixa que a ideologia invada um espaço que deveria ser ocupado pelo bom senso e pelo sentimento de justiça. Para fecharmos então, ainda sobre esse pacote de medidas que vai ser anunciado pelo governo de São Paulo e pela Prefeitura da capital paulista, José Maria Trindade, queremos ouvi-lo também. Zé, temos 1 minuto e meio. Olha, Vitor, é um assunto que eu descreveria aqui por um longo tempo. Quero dizer aí que a explanação do Pavinato, do Mota e do Kobayashi foram muito importantes. Eu vi de perto o que aconteceu. Eu morava em Barbacena, estudei lá em Barbacena, né? Me formei lá no CAD, a Escola Federal lá de Agropecuária, e visitei o Colônia. Colônia foi um hospital criado em 1903 e se transformou agora no Museu da Loucura. Era um campo de concentração que eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, era mais ou menos igual, né? Horrores. E aí o deputado Paulo Delgado, do PT de Minas Gerais, ele é de Juiz de Fora, aprovou há 22 anos atrás essa lei antimanicomial. Então, o que aconteceu? O Colônia era um horror. Aí, em vez de melhorar o Hospital Colônia, simplesmente aprovou essa doideira de tirar os hospitais. E aí, famílias que têm pessoas com problemas psiquiátricos não sabem o que fazer, né? Eu vi relatos médicos dizendo de pais andando com 2 filhos dentro de um ônibus e surtando. Imagina um pai segurando 2 filhos surtados dentro de um ônibus. Só pode hospital o dia, não pode internar. Quer dizer, pegaram o que há de pior, porque em vez de melhorar o hospital, simplesmente tiraram. Isso gerou muito problema. Trago más notícias. Cracolândia não é uma situação só de São Paulo. Hoje eu vi o Paulo Zilkowski, que é o presidente da Associação dos Municípios do Brasil, ele me mostrando dados. Hoje, toda cidade tem a sua Cracolândia. Cidade de 20 mil, 10 mil habitantes tem a sua Cracolândia. É um problema nacional, é uma epidemia. Então, são coisas diferentes. No governo Bolsonaro foi colocada em prática aquela lei do Osmar Terra para lidar com dependentes, né? Comunidades terapêuticas, e que agora estão sendo descapitalizadas no governo Lula, de novo, tratando errado de uma doença séria.